Qual que é a dose terapêutica necessária para um tratamento? Para que não seja nem uma subdose e nem uma superdose. Essa é a nossa discussão do episódio de hoje sobre o tratamento para dependência química. A gente estava conversando um pouquinho antes de conectar aqui, Nicásio. Você me contou que você ouviu uma entrevista que te chamou a atenção, que foi o que inspirou esse tema de hoje, sobre o tratamento de autismo, né, que você escutou sobre, até me corrija se não for isso, mas que alguns protocolos que incluíam até 8, 10, 20 horas de terapia semanais para alguns quadros de autismo. E aí a gente estava discutindo um pouco antes, que a gente quis compartilhar aqui no podcast, sobre o que a gente acredita que seja a dose ideal, a dose necessária, ou essa discussão, né, trazer à tona essa discussão sobre a dose dos recursos terapêuticos para um processo de recuperação. Foi isso mesmo. Estava ouvindo, era um podcast que tinha um profissional da psicologia conversando e contando sobre a experiência de tratamento de quadros de autismo, principalmente em crianças. E ele estava falando de diagnóstico, tratamento, métodos de tratamento e estava falando principalmente do método ou modelo, não sei exatamente, ABA, né? Que é o principal protocolo de tratamento para autismo. E que envolve uma série de parâmetros e de parâmetros para o processo. E ele fazia uma introdução antes sobre a gravidade do quadro, da doença, uma doença grave, né, crônica, né, e com ele ia destacando várias características do autismo. Na medida que ele foi falando isso, eu fui pensando muito no tratamento da dependência, né? Porque também é um quadro crônico, é um quadro grave, normalmente é um quadro que chega ao seu ponto, ao seu auge, né? A necessidade de um tratamento especializado depois de anos de evolução. E eu fui fazendo esse paralelo enquanto ele estava falando. E daí ele começa a falar sobre um modelo de tratamento. E ele diz que seria uma loucura, por exemplo, pensar no tratamento de um quadro de autismo com um modelo tradicional da psicoterapia que, via de regra, é 1 ou 2 horas de sessão por semana, né? Porque isso é o que a gente vê nos processos de terapia normal. 1 sessão por semana, eventualmente 2, às vezes até pessoas querendo fazer quinzenal, por exemplo. E aí ele dizia assim, olha, no modelo ABA, o que a gente vê são crianças, muitas vezes, mesmo de suporte intermediário, né, que é um nível de gravidade intermediário, fazendo de 8 até 20 horas de terapia por semana. Né? O que daria, se a gente for pensar em 20 horas por semana, daria 2 horas de terapia por dia, entre psicopedagogia, né, psicoterapia. 4 horas, né? 4 horas 4 e por 5, dia. 24 horas por dia. Né? Então, assim, um leque muito amplo de atividades terapêuticas, multiprofissional, né? Então, psicólogo, TO, psicopedagogo, enfim, né? Vários profissionais. E ele dizia isso, então ele contava que na experiência dele eles percebiam de forma muito clara, tanto de maneira empírica quanto científica, que as crianças que tinham a maior quantidade de horas de terapia por semana eram as que conseguiam ter melhor prognóstico e melhor evolução das suas habilidades emocionais e sociais. Comunicação, identificação das emoções. Quando ele falou isso, eu levei um susto, assim, eu inclusive parei o episódio um pouco para ficar refletindo sobre a nossa experiência de trabalho com a dependência química. Né? Porque esse é um fator que com muita frequência a gente esbarra quando a gente vai pensar na experiência de tratamento com pacientes. Né? Às vezes para a gente conseguir 2 horas por semana, 3, às vezes já é difícil. Né? E aí a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que a ideia hoje é a gente tentar explorar juntos e refletir sobre o que você estava falando. Qual que é a dose terapêutica? Né? Qual que é o ponto, né? Não sei se ideal, mas qual que é o ponto adequado? Né? Onde que a gente encontra esse equilíbrio? Perfeito. Para quem se interessa por autismo, você pode falar o nome do podcast, se alguém quiser pesquisar? Posso compartilhar depois ali também, mas é um podcast do Eslen, não lembro o sobrenome dele, Eslen Podcast, e se procurar autismo, vai encontrar lá, né? Até digo aqui rapidamente,
sobre quem que era o entrevistado dele. Só me dá um segundo aqui. Eu já falo aqui. Eslen, autismo. Ó, o podcast era com o psicólogo Iago Melo, tá? Eslen Podcast. O que você precisa saber sobre o autismo. Tá no YouTube e no Spotify também. Perfeito, perfeito. A gente pensando no, né, esse é um podcast muito legal, assim, o Wesley, com os convidados, eles são muito preocupados em trazer dados científicos, né, embasados em estudos, em evidências. Não é o nosso caso aqui com a dependência química, a gente acaba trazendo uma discussão mais, às vezes, filosófica e empírica, né, sobre o tratamento. Mas, enfim, é a nossa forma de tratar do assunto e de contribuir com a área. E a gente, né, desde essa perspectiva, a gente estava pensando nas várias situações que a gente já acompanhou no consultório, no processo de recuperação. E uma observação foi que as pessoas que se dedicavam de uma forma mais intensiva ao tratamento, e aí a gente inclui todos os recursos de tratamento que a gente considera num processo de recuperação, né, a terapia individual, a terapia familiar, grupos de mútua ajuda, frequência em algum aspecto religioso, coisas que a pessoa vai se cercando para dar força para a recuperação dela. E aí é evidente que o nível de sucesso fica diretamente relacionado ao nível de investimento da pessoa nos recursos terapêuticos. Nisso que você está falando, eu tenho a impressão de que tem dois fatores. Um que a gente estava conversando, inclusive, antes de gravar, que é a disponibilidade da pessoa investir no seu processo terapêutico, né? Teoricamente, é aquilo que a gente já falou em outros episódios sobre prontidão para mudança e prontidão para tratamento, né? O quanto que a pessoa está aberta ao tratamento e o outro fator é aberta à mudança, né? Que basicamente está relacionado a essa disponibilidade. Um outro paralelo interessante da gente refletir sobre isso, né, a disponibilidade e o investimento no processo terapêutico e no tratamento versus o sucesso, vamos colocar assim entre aspas, né, porque o sucesso no tratamento da dependência química também é algo a ser discutido, né, o que é sucesso? Não é sinônimo de abstinência ad eternum, né? Não é isso também, porque a gente também precisa considerar que recaídas são fenômenos que não são raros num processo de tratamento e que a recaída também não é sinônimo de fracasso, né? Perfeito. Então, mas a gente pode fazer um paralelo com uma referência muito interessante dos grupos de mútua ajuda, que também é possível observar empiricamente essa relação entre investimento e sucesso, entre aspas, no tratamento, que é aquela proposta dos grupos de mútua ajuda 90 dias, 90 reuniões. O NA e o AA falam muito sobre isso, né? Em síntese, o que é isso que eles propõem? Que durante 90 dias seguidos, a pessoa vai em pelo menos 90 reuniões, uma por dia. Né? E eu tenho algumas referências de pessoas que eu acompanhei no consultório que fizeram isso e conseguiram se manter em abstinência. Né? Então, esse também é um fator relacionado ao investimento que está ligado a isso que a gente está chamando de dose terapêutica. Né? Eu estou pensando aqui, a dose, até tentando pensar alguma metáfora que ajude a entender isso, porque às vezes chega os casos para a gente, né, e com um relato breve, normalmente a gente já meio que situa na nossa mente o que precisa para aquela situação, né, e eu estou pensando, sei lá, a metáfora de um câncer, né, quando um tumor é descoberto no início, cara, às vezes uma cirurgia resolve e não precisa fazer mais nada. Né? Quando aquilo já avançou um pouco, talvez precisa de cirurgia mais quimioterapia. Se aquilo, né, tem outra, pode ser que precise de cirurgia, quimioterapia, radioterapia né, e dependendo da gravidade já e do quanto a doença se instalou, precisa de mais ou menos recursos. Então eu acho que isso é uma coisa importante de se observar também, porque às vezes por exemplo, chegam pais para mim aqui que o filho é adolescente, 15, 16 anos, e descobriram que ele está fumando maconha. Aí os pais vêm procurar já, meu Deus, a gente, né, escutou um podcast, viu um vídeo, a gente não sabe como lidar com essa situação. Aqui é evidente que
não vai passar pela minha cabeça, vocês precisam internar o filho de vocês numa clínica de reabilitação, né? Tenho claro aqui, para essa descrição da situação, é muito mais provável só a terapia familiar, com os pais conseguindo fazer alguma movimentação já de manejo disso, de contenção do uso, provavelmente já vai ser suficiente para conter o desenvolvimento da doença. Agora, chega uma família me contando uma situação, fala, olha, meu filho usa droga desde os 15 anos, ele está com 37, tá? Ele, cara, uns 5 anos atrás, veio à tona que ele estava usando cocaína e ele perdeu o emprego e gastou todo o dinheiro. Hoje ele mora, né, numa casa em que eu financio, em que eu pago o financiamento e o condomínio para ele, mas a casa é um caos, eu preciso pagar uma empregada para ir limpar lá também de vez em quando e a situação está totalmente fora de controle. Já é uma descrição de uma situação que já me leva a pensar, puxa, talvez ambulatorialmente vai ser bem difícil conseguir conter essa doença. Provavelmente eu vou precisar trabalhar com a família a construção de um internamento. Né, para dar a primeira contenção, a primeira dose de tratamento intensiva, para daí poder estruturar um pós-internamento que vai construir um tratamento de longo prazo. Perfeito. E aí eu tenho uma impressão de que quando a gente traz para a nossa realidade do ambulatório, por exemplo, o que mais me chama a atenção é o quanto que muitas vezes é difícil a gente estabelecer parâmetros, por exemplo, por uma frequência de acompanhamento mais intensiva, né? Então, a gente tem muitas referências positivas no sentido de, por exemplo, assim, olha, a gente conseguiu organizar uma sessão por semana, uma sessão semanal de família, 2 sessões individuais, mais uma sessão com terapeuta ocupacional, né? Isso semanal, né? Mais, de repente, um grupo, 1 ou 2 reuniões de grupo de mútua ajuda por semana, ou 3, mais um acompanhamento com psiquiatra, às vezes a cada 15 dias no início, depois a cada 30 dias, uma vez por mês. Então, a gente vai conseguindo construir uma base, né? E aí, acho que um dos pontos que eu fiquei refletindo muito ouvindo esse podcast sobre o autismo, eu fiquei me perguntando assim, qual é o elemento, qual é o fator que torna tão difícil, muitas vezes, construir uma estrutura mais sólida de tratamento, por exemplo? Por que é tão difícil? Porque que muitas vezes a gente encontra uma certa resistência na adesão a esse modelo mais intensivo, né? E eu destaco, né? Eu acho que o primeiro, talvez, que muitas pessoas vão pensar e que eu acho que é um fator real, é realístico esse fator, que é o aspecto econômico. É verdade? Mas daí a gente não pode esquecer também que a gente tem, por exemplo, o grupo de mútua ajuda, que é gratuito, que a pessoa pode ir de segunda a segunda em grupo de mútua ajuda. Né? Mas eu estou numa cidade onde não tem grupo presencial toda semana. Bom, mas se você entrar na internet, você vai encontrar grupo online a qualquer momento. Em qualquer horário que você entrar na internet, no site do NA, por exemplo, ou do A, você vai encontrar um grupo online acontecendo naquele momento. Né? E aí tudo bem, de repente vamos fazer uma composição aqui, né? Então a gente junta isso, esse fator, intensidade de tratamento e frequência, com o acompanhamento familiar, que daí eu acho que esse é um outro ponto que me ocorre, que é um ponto de resistência e um ponto delicado, que é muitas vezes a família não está disposta a entrar num processo de tratamento, por exemplo. Né? E daí a gente diz, bom, então aqui a gente já tem 2 elementos, né? A disponibilidade para o tratamento e o fator econômico. Né? Na tua experiência com as famílias, o que você acha que mais dificulta uma adesão a um tratamento de maior frequência? Pensando em casos crônicos que podem ser tratados ambulatorialmente e que ainda talvez possam se beneficiar do ambulatorial sem evoluir para o internamento. Perfeito. Eu estou pensando, na verdade, no critério mental que eu uso para pensar na frequência e na intensidade. E eu acho que todo tratamento é um processo de construção. Né? Dificilmente a gente parte direto, vamos para o internamento. Né? Vamos tentar primeiro ambulatorial. Né? Vamos fazer uma estrutura que a gente considera que seja suficiente ou interessante para a gente. E eu vejo que é um processo de construção, né, de
teste e ver se aquela dose foi suficiente. Então, na medida em que a gente vai estabelecendo, né? Então, por exemplo, tô aqui com a família está engajada, está fazendo movimento, mas isso não está contendo ainda, não está sendo suficiente para conter o uso de droga. Tá? Se está se mostrando insuficiente, fala, opa, não adianta eu ficar repetindo isso, eu preciso de algo a mais. Vamos acrescentar uma terapia individual, vamos acrescentar um psiquiatra. Isso aqui não está suficiente ainda, puxa, vamos acrescentar uma TO. Bom, isso aqui não está suficiente ainda, vamos talvez tentar aumentar a frequência de algumas sessões onde parece que a área que está criando ponto fraco para isso não está sendo... Nada disso está sendo suficiente ainda. Fala, olha, não adianta a gente ficar insistindo, a gente precisa de uma intensidade que só uma instituição pode oferecer. Vamos pensar no internamento. Tem um parâmetro que eu uso, que a gente já conversou também sobre isso, mas que eu tenho a impressão de que é um parâmetro bastante elucidativo, assim, que ele organiza um pouco, né? Então a gente começa um acompanhamento com uma pessoa. Eu sempre comento isso, ou habitualmente eu comento isso no início de um processo, né? Eu digo, olha, em 3 meses a gente precisa observar a evolução, né? E aí, às vezes as pessoas até dizem, tá, mas evolução significa abstinência total? Não necessariamente, né? Idealmente sim, mas não necessariamente. Às vezes a gente está ali 3 meses de tratamento e houveram algumas recaídas. Mas a gente precisa perceber um avanço e uma evolução no sentido de um maior nível de consciência da pessoa sobre o próprio problema, né? Uma maior compreensão da pessoa a respeito do seu processo de recaída. Ela precisa conseguir já identificar com mais clareza alguns mecanismos relacionados ao processo de recaída, e uma diminuição geral, né, com relação ao consumo, então em frequência, intensidade e quantidade. A gente tem que perceber a evolução nisso. Pode ser que a gente chegue no final de 3 meses e ainda tenha uso esporadicamente ou eventualmente presente, mas tem que ter havido uma evolução, né? E um outro detalhe é uma resposta à recaída mais rápida. Então, aconteceu uma recaída, respondeu rápido aquela recaída. Foi curta, foi breve, foi um dia, foi um uso, né? Então, se essa recaída mantém, né, vai se estendendo por muito tempo, a gente não está tendo evolução. Né? Então, acho que esses parâmetros são importantes. Isso é tão importante, no caso, quando você fala, porque a sensação que eu tenho quando eu observo, e aí é tanto a família quanto o dependente num processo, existe uma tendência a querer repetir a mesma tentativa ou a mesma forma, não mudar nada, mesmo que não tenha dado resultado, torcendo para que dessa vez vai dar resultado. Então vamos fazer a mesma coisa e continuar fazendo a mesma coisa, esperando que dessa vez vai dar certo. E aí perde essa flexibilidade que o tratamento precisa, de avaliar, falar, puxa, não teve evolução, não teve esses critérios que você está citando ali, e se teve, beleza, a gente está fazendo alguma coisa certa. Então vamos investir um pouco mais nisso, vamos ajustar onde que tá com ponto fraco ainda, e a gente modifica o tratamento. Agora, se não está tendo nenhum avanço, a gente precisa modificar alguma coisa, a gente precisa tentar ver onde que isso não está, o que está faltando aqui. Você lembra, acho que esse também é um ponto que a gente já passou, aquelas diretrizes do NAIDA, né? Que são 13 princípios, né, de tratamento e de internamento, né? E um dos princípios, se não me engano é o terceiro ou quarto, que ele diz, né, que um tratamento ele precisa passar constantemente por uma reavaliação, né? Então a gente não pode estabelecer um tratamento e manter ele contínuo, né? Tá, ok, esse é o tratamento. Não. Em cada momento, em cada etapa do tratamento, a gente precisa estar reavaliando se ele está dando certo, se ele está funcionando, se ele não está, se ele precisa de ajuste, que ajuste ele precisa. Então, eu acho que isso também, de alguma forma, está me ocorrendo agora, isso também faz parte da definição da dose terapêutica, né? A dose também nesse sentido de observando, então a gente está aqui, vamos aumentar, vamos diminuir, puxa, essa semana é um momento crítico, a gente vai aumentar o nosso contato por mensagem, que seja, né? Ou olha, essa semana eu lembrei de uma experiência recente, né? Olha, essa semana a gente está num momento crítico, vamos mudar o dia da nossa sessão, porque o dia mais crítico nessa situação específica que eu estou pensando é na quinta-feira. Vamos tentar fazer um remanejamento dessa semana para jogar nossa sessão para quinta.
Então, isso faz parte da dose. Perfeito. E aqui tem um aspecto super delicado, é importante você ter falado isso, porque tem tanto o risco da gente estar trabalhando com uma subdose, que é oferecendo menos, né, o paciente tendo menos de tratamento do que ele precisa para conseguir se manter evoluindo, mas também tem o risco de uma superdose, né, de você fazer a mais do que precisa para aquele momento. Por exemplo, né, o internamento quando não precisa, pode ter um efeito iatrogênico, ou seja, pode piorar a situação, porque fala, não, isso era para ser contido ambulatorialmente, a forma como isso foi feito e a necessidade não era essa. Foi uma intensidade, uma dose alta demais para um problema que não precisava de tanto. Né? Ou o monitoramento da família numa determinada situação. O paciente, vamos imaginar que o paciente precisou do internamento, sai do internamento, a família está monitorando, conforme as clínicas normalmente orientam. Mas o paciente está engajado, já faz um mês que saiu, e a família continua com o mesmo tipo de monitoramento. Isso é um excesso de dose daquilo que foi saudável no momento, mas naquele momento está sobrando. Isso vai ser ruim para o tratamento. Então, ajustar conforme a necessidade, acho que esse é um elemento fundamental do timing de cada coisa. Nesse sentido do internamento, eu quero trazer uma observação e uma reflexão que eu penso que é muito importante. Quando você estava falando dessa superdose, né? Quando eu trabalhava em clínicas, era bastante comum, não sei se era bastante comum, em algumas das clínicas que eu passei isso era mais comum. Os internamentos involuntários que eram quase uma violência, né? E aí eu acho que tem algo da nossa experiência que me ajuda a pensar muito, né? Que a medida do internamento, via de regra, salvo as situações extremas, né? Risco de vida, situações graves e extremas, que daí não. Mas com exceção dessas situações extremas e graves, muito graves daí, o internamento, o sinal de que ele foi bem definido é quando a evolução para ele ela é quase natural. O paciente aceita aquilo. Né? É uma construção em conjunto com o paciente. É claro, considerando um cenário onde essa família está em acompanhamento, né? E esse paciente está num processo de acompanhamento e essa situação vai evoluindo e ele junto vai se dando conta de que não está dando certo e aí, ok, vamos internar, né? Ressalto, né? Com exceção das situações graves. Né? Mas daí é fluido, é natural. Eu adoro a diferença de perspectiva, né? De você trabalhando com o individual e eu com a família, porque procede isso, né? Eu também uso muito esse termo do construir o internamento. Mas quando a demanda está principalmente com a família, essa construção não vai chegar muito no ponto do paciente falar, não, vamos internar. Eu sei que quando ele está aí com você, é muito mais provável disso chegar. Né? Mas quando não está, essa construção ela vem através de combinados. Né? E a família vai sinalizando, fala, olha, a gente está tentando. Se isso aqui não der certo, a gente vai fazer isso. Se isso aqui não der certo, a gente vai internar. E a família sinaliza e vai construindo aquilo com ele. Então, na hora que a família faz o internamento involuntário, que muitas vezes é necessário, não é aquela coisa do nada que não foi dada uma chance, que não foi... Né, é uma construção e que o paciente já espera. Né? Assim, o relato das famílias, normalmente, ele já sabe. Já sabe. Que vai acontecer. Mas daí você veja que isso foi avisado. Ele já sabia que se o exame desse positivo novamente, ele iria ser internado. Tudo bem. Mas é diferente daquela situação que acontece inúmeras vezes, que foi o que eu pensei né, numa dose acima da adequada, que é, de repente, lá tá o filho de 15 anos, né, que começou a fumar maconha, e aí alguém convence a levar esse garoto numa clínica para uma consulta, e chega lá e ele fica internado involuntariamente. E não sabia de nada. Né? Esse é o tipo de excesso. Aí é uma violência. Que a gente diz, não, não faz sentido. Então, acho que essas situações elas são muito delicadas. Né? Então, internamento involuntário funciona? Sim, funciona. Mas ele precisa ter critério claro de definição. E ser construído com o paciente. E ser construído. Mesmo que seja involuntário, ele pode ser construído. Esse é um conceito que às vezes é difícil para quem está fora da área compreender, mas
na prática ele funciona dessa forma. Sim. Muito bom. Então, eu acho que a ideia hoje era essa, assim, trazer um pouco dessa reflexão da dose, né? Da gente poder compreender de que um quadro grave e crônico, como a dependência, muitas vezes vai exigir uma dose de tratamento mais intensiva, né? 2, 3, 4, 5 horas de acompanhamento terapêutico ou de atividade terapêutica na semana, que pode ser, né, terapia individual, terapia familiar, terapia ocupacional, acompanhamento terapêutico, psiquiatra, grupo de mútua ajuda. Então a gente precisa fazer uma composição para ter um suporte mais consistente para esse paciente. Hospital dia. Perfeito. Muito bom. Tá bom? Começamos 2026 com esse nosso primeiro episódio, então. Que venham outros. Até a próxima.